E aí pessoal, beleza? Trazer um vídeo aqui pra vocês. Estou aqui no quintal de casa, aqui as plantações da minha esposa aqui. E eu peguei a Bíblia dela porque a minha tá com uma linguagem diferente. Eu vim trazer uma linguagem mais. Essa aqui é a Almeida Revista Corrigida. Vou fazer aqui uma reflexão sobre essa semana. Eu andei meditando. Na verdade foi ontem. Fim da semana já, no sábado, eu tava com muita dor na coluna, dor nos ossos. E eu tava no trabalho. De repente eu fui pesquisar um salmo sobre um lamento, um consolo, um lamento sobre dor nos ossos. E encontrei o Salmo 22. E no Salmo 22, eu encontrei Jesus no Salmo 22. E eu vim trazer para vocês aqui a reflexão que eu encontrei no Salmo 22, que me constrangeu, que me deixou muito constrangido. Eu fui buscar um consolo para minha coluna e encontrei as dores de Jesus no Salmo 22. E eu vou fazer uma análise aqui, uma conexão com outros versículos da Bíblia, para a gente ver como que às vezes a gente está quebrado, às vezes a gente está machucado, mas a palavra nos traz vida, assim como está escrito em Hebreus, a palavra é viva e eficaz. E conectar algumas passagens bíblicas para vocês perceberem quanto a palavra de Deus é viva, por mais que você está com dores, mas ela conecta na sua alma, juntas medulas, espírito, alma, coração, e divide em tudo e conhece as intenções do coração. Mesmo com dores, mas a palavra me deu consolo, e mesmo assim a palavra fez o efeito vivo e eficaz. Encontrei que a escritura se revelou para mim. Eu vim trazer para vocês aqui Salmo 22, a partir do versículo 11. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos me cercam e me arrodeiam. Abriram suas bocas como leão para me despedaçar. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Aqui eu me identifiquei, meus ossos me desconjuntaram, eu estava me sentindo assim. E o meu coração é como cera e derreteu nas minhas entranhas. Minha força se secou como um caco, e a minha língua grudou no céu da boca, me puseste no pó da terra. Pois me rodeiam cães e se ajuntam os malfeitores me cercou, e me transpassaram-se as mãos e os pés. Olha só. Até aqui poderia contar todos os meus ossos, e eles vêm e me contemplam. Reparte para si as minhas vestes, e lançam a sorte sobre as minhas vestes. Tu, ó Senhor, não se alongues de mim. Força minha, apressa-me para socorrer-me. Olha isso aqui, pessoal, olha isso aqui. Eu estava querendo me identificar no salmista, mas olha o início desse Salmo 22, o que fala. Meu Deus, isso foi 1000 anos, o salmista Davi fez esse salmo 1000 anos antes de Jesus. E esse salmo já mostra Jesus nele. Meu Deus, por que me desamparaste? Salmo 22. Bem o que Jesus falou na cruz. E aqui mostra Jesus, aqui embaixo eu estava lendo. Todos que me veem zombam de mim e é desprezado. Jesus foi desprezado. Jesus, todos sorriam dele na cruz. Aqui está escrito, como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. A lança atravessou Jesus, o soldado romano atravessou a lança em Jesus, derramou água. Os ossos de Jesus foram desconjuntados naquela cruz. O coração como cera derreteu-se nas minhas entranhas. A força me secou como um caco e a língua grudou no céu da boca. Me deram vinagre para Jesus tomar na cruz. E olha isso. Pois me rodearam cães. Os soldados do Império Romano rodearam Jesus e cercaram ele e transpassaram as mãos e os pés. Salmo 22, versículo 16. E transpassaram-me mãos e pés. Aqui já está falando de Jesus. Foi transpassado as mãos e os pés naquela cruz. O Salmo 22 falando da morte de Jesus na cruz. E aqui eu vou conectar alguns versículos para ver como a palavra nos constrange, como a palavra nos edifica. Vou aqui para mais uma página da Bíblia para a gente complementar essa reflexão.
Aqui eu vim para Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, em conclusão, em alinhamento com o Salmo 22. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele, ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas e pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. Assim como está em 1 Pedro, ele foi xingado, ofendido, oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo, porque ele foi humilhado, foi afligido e não abriu uma só palavra. Mas na cruz ele gritou: perdoe, eles não sabem o que fazem. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante aos seus tosqueadores. A ovelha era Jesus. Assim ele não abriu a sua boca. E aqui agora a gente vai fazer mais uma conexão, sem perder. E agora nós vamos para, olha o poder da palavra. Agora nós vamos para Lucas 24, versículo 29. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Jesus, glorificado, já tinha subido aos céus. E Jesus estava caminhando com os discípulos, só que os discípulos não sabiam que era Jesus. E aconteceu que com eles, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-lhe então seus olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia nos vossos corações quando pelo caminho nos falava, quando abriu as Escrituras? Aqui no Lucas 25. E Jesus disse: nécios e tardes de coração para crer que os profetas disseram: porventura não convinha que Cristo padecesse para essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes as Escrituras que dele estava escrito. Então, Jesus disse que desde os profetas Moisés, desde todos os profetas, já falava sobre Cristo. Aqui também é onde eu quero entrar. A palavra do início ao fim fala de Jesus. Aqui também fala sobre: porventura não ardia nos nossos corações os caminhos quando nos falava, quando abriram as Escrituras? Olha o poder das Escrituras. No Salmo 22, quando eu comecei a ler sobre a minha dor, meu coração começou a arder, porque eu vi Cristo no Salmo 22. E agora vamos conectar aqui a também mais uma passagem. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidas ter nela a vida eterna, e elas são que falam de mim. Ou, outra tradução: examine as Escrituras, porque elas falam de mim. São elas que me testificam. São as Escrituras que revelam Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Então, pessoal, eu vim trazer essa reflexão, vim trazer aqui essa palavra, porque tocou muito, desde o Salmo 22. Eu estava com uma dor, fui procurar no Salmo 22 um consolo, que o salmista fala muito o salmista às vezes faz muita lamentação, às vezes a gente se identifica nas dores do salmista. Mas minha dor foi substituída por amor, alegria e uma tristeza boa, porque eu vi Cristo que sofreu por nós. Cristo estava no Salmo 22 e de repente, eu captei que Jesus estava no Salmo 22. Que já era o rei Davi falando 1000 anos antes de Jesus. Nem existia cruz, não existia Império Romano. Mas o Salmo 22 já falava do que Jesus ia passar. Isso me constrangeu muito e eu quis trazer essa palavra para vocês. Graça e paz.